Olá! Acabou a Copa, os argentinos ganharam uma das finais mais disputadas e emocionantes da história. Lionel Messi, como dizem os argentinos, merece. Primeiro, eu queria corrigir um erro. Eu disse no comentário anterior que o Marrocos era o primeiro país árabe, o primeiro país africano e o primeiro país muçulmano numa semifinal. Esqueci da Turquia, vencida pelo Brasil, um país muçulmano, vencido pelo Brasil em 2002, na última vez que o Brasil foi campeão do mundo. As relações entre França e Argentina começam antes da independência argentina. Em 1764, o capitão Louis-Antoine de Bougainville funda Port-Louis, Porto Luís, na ilha Malvina Oriental. Os britânicos ocupam a Malvina Ocidental no ano seguinte. Em 1766, a França cede à Espanha a soberania sobre a Malvina Oriental. Depois, o Império Britânico toma conta das duas ilhas que chama de Falklands. Em 1833, o ditador Juan Manuel de Rosas faz a primeira reivindicação de soberania sobre as ilhas, já na Argentina independente. A independência da América Latina é uma consequência indireta das guerras do imperador francês Napoleão Bonaparte. A França invade Portugal em 1807 e a família real portuguesa foge para o Brasil, e invade a Espanha em 1808. Diante do colapso dos poderes centrais na Europa, começam as revoluções nas colônias. Depois de uma votação em 22 de maio de 1810, que os argentinos citam como exemplo de que o país nasceu republicano e democrático, em 25 de maio, também de 1810, dia da festejada Revolução de Maio, o Cabildo de Buenos Aires criou o primeiro governo autônomo da América Espanhola, no caso para governar o vice-reino do Prata, até a restauração do rei Fernando VI. Quando Fernando VI recuperou o trono em Madrid, em 1814, depois da derrota da França napoleônica na Guerra Peninsular, a Espanha não teve força para reimpor seu controle sobre as colônias americanas. Em 9 de julho de 1816, uma assembleia reunida em San Miguel de Tucumán declarou a independência das Províncias Unidas do Prata. A Guerra da Independência começa imediatamente sob a liderança do general José de San Martín, um dos libertadores das Américas, ao lado de Simão Bolívar. José de San Martín é nome de uma rua no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. San Martín cruzou os Andes para libertar o Chile em 1818. Com o apoio da Marinha chilena e do Império Britânico, investiu contra o Peru, um dos últimos redutos do imperialismo espanhol, com o apoio de Bolívar, com quem se encontrou em 22 de julho de 1822, em Guayaquil, no Equador. Os espanhóis ainda resistiram no norte da Argentina. A libertação da América do Sul só acaba com a vitória na Batalha de Ayacucho, no Peru, em 9 de dezembro de 1824, marco do fim do Império Espanhol na América do Sul. As Províncias Unidas do Prata se dividiram com as independências do Paraguai em 1814, da Bolívia em 1825 e do Uruguai em 1828. A República Argentina, nome que aparece pela primeira vez na Constituição de 1823, mergulha numa guerra civil entre os unitários, que queriam um sistema político centralizado, com a hegemonia de Buenos Aires, e os federalistas, muitos deles caudilhos de províncias interessados na autonomia regional, como Juan Rosas. Em 1839, o general Juan Galo Lavalle, ex-governador da província de Buenos Aires, que estava exilado no Uruguai, depois de ser derrubado 10 anos antes por Rosas, invadiu a província de Entre Rios, a Mesopotâmia argentina, que fica entre os rios Paraná e Uruguai, uma das regiões mais férteis da Argentina. Lavalle teve o apoio da França, que bloqueou o porto de Buenos Aires, e os bolivianos entraram pelo noroeste da Argentina. Com um exército de 20 mil soldados e uma milícia de 15 mil homens, Rosas, talvez o caudilho mais interessante da história da América do Sul, reafirma a sua condição de força política suprema da Confederação Argentina. Em 1845, Rosas fechou o Rio Paraná para controlar o comércio e a navegação.
forças navais da França e do Reino Unido bloquearam mais uma vez o porto de Buenos Aires e enviaram uma esquadra pela Bacia do Prata. Roças conseguiu impedir os fuzileiros navais europeus de tomar as margens do rio Paraná. Em 1847, os britânicos desistiram do bloqueio porque estavam perdendo mais comércio com Buenos Aires do que ganhariam com as províncias. Em 1848, Roças voltou a bloquear o rio Paraná em sinal de triunfo sobre as grandes potências mundiais. O bloqueio irritou o Brasil e também o caudilho governador da província de Entre Rios, general Justo José de Urquiza, que também virou o nome de rua no Leblon. Em 1851, um exército de 28 mil entrerrianos unitários, 1.500 colorados uruguaios e 3.500 brasileiros marchou sobre Buenos Aires. Derrotado na Batalha de Caseros, perto de Buenos Aires, em 3 de fevereiro de 1852, Roças foi para o exílio na Inglaterra, onde morreu em 1877. O Brasil nunca mais entrou em guerra com a Argentina. A maior influência, ou tirando a Revolução, talvez a maior influência na história econômica da Argentina, da França na história econômica da Argentina, foi a Revolução do Frio. No Natal de 1876, um navio francês aportou em Buenos Aires e a novidade estava no seu próprio nome, La Frigorifique. A degustação de pratos preparados com carne congelada não agradou muito aos paladares acostumados com carne fresca da melhor qualidade. Mas a Argentina mudou. A partir daí, as melhores terras do país passaram a criar gado para uma indústria voltada para a exportação de carnes e derivados. Em 1882, Eugênio Terrasson transformou sua charqueada San Luís no frigorífico Elissa, o primeiro da América do Sul. No ano seguinte, chegou a River Plate Meat Company. Os britânicos e os norte-americanos passaram a dominar o negócio com empresas como Swift, Armour e Anglo. O censo de 1914 revelou que só os frigoríficos de Buenos Aires empregavam mais de 10 mil trabalhadores, mais de 10% dos operários da cidade mais industrializada da Argentina. Uma elite política e intelectual tentava criar uma sociedade no modelo europeu e norte-americano, nas vastas terras férteis do Cone Sul da América Latina, tentando superar ou ignorar um passado de índios nômades, gaúchos rebeldes e massacres. O crescimento das exportações, os investimentos estrangeiros, sobretudo britânicos, de 157 milhões de libras até 1890, a tecnologia moderna e a oferta de mão de obra imigrante transformaram uma colônia menor do Império Espanhol num dos países mais ricos do mundo em 100 anos de independência. O passado de violência e miséria deu lugar à prosperidade, ao progresso e a um estilo de vida cosmopolita europeizado. Impressionado, o poeta nicaragüense Rubén Darío chegou a prever que os argentinos seriam os Yankees do Sul, capazes de liderar o resto da América Espanhola na trilha do desenvolvimento. No início do século XX, a Argentina tinha uma das 10 maiores rendas per capita do mundo. Em 1910, depois de visitar o país, o primeiro-ministro da França, Georges Clemenceau, disse uma das suas frases célebres. Era um grande frasista, o Clemenceau. A economia da Argentina só cresce porque de noite os políticos e empresários estão dormindo e não podem roubar. E enquanto isso, à noite, o trigo cresce e o gado fornica com luxúria nos campos. O que Clemenceau estava dizendo é que a Argentina enriqueceu porque, como os políticos e empresários tinham que dormir 8 horas, não podiam roubar o país 24 horas por dia. A decadência vem com a corrupção e uma onda de golpes militares. A partir de 1930, o país se industrializou, desindustrializou. A desindustrialização foi agravada pela última ditadura militar e hoje o país exporta mais ou menos a mesma coisa que exportava no início do século passado.
Durante a última ditadura militar, a guerra suja contra a esquerda, o capitão de navio Alfredo Ostiz, o anjo louro da morte, matou pelas costas a adolescente sueco-argentina Dagmar Hagelin e 2 freiras francesas. Na Guerra das Malvinas, Astiz se rendeu sem disparar nenhum tiro. A então primeira-ministra britânica, notória anticomunista, não entregou Astiz aos governos europeus que queriam processá-lo. Astiz foi condenado à prisão perpétua em 2011. Hoje, a revista inglesa The Economist publicou um artigo sobre a vitória na Copa, dizendo que os políticos argentinos deveriam aprender com a seleção. Os jogadores estiveram mais unidos do que em Copas anteriores, de acordo com o historiador do futebol Klaus Gallo, da Universidade Torquato di Tella. Messi brilhou porque teve companheiros de alto nível como Ángel Di Maria, Julián Álvarez e Enzo Fernández. No governo, a vice-presidente Cristina Kirchner, atual líder do movimento peronista, vive às turras com o presidente Alberto Fernandes e alimenta uma divisão do país entre nós e eles, vilificando as elites econômicas. A oposição também está dividida na luta interna para ver quem será o próximo candidato na eleição de outubro de 2023, que a oposição tem grande chance de vencer por causa da crise econômica e da inflação muito alta, quase 100% ao ano. E a oposição também alimenta essa divisão do país, como o peronismo. A grande lição, que serve também para a seleção brasileira, é a modéstia e o profissionalismo de Messi, do treinador Lionel Scaloni, que chegou a ser desprezado por Diego Maradona, o anjo caído do futebol argentino, que eu comparo com o nosso Mané Garrincha. A Maradona teve problemas com cocaína, o Garrincha com álcool. É um contraste da seleção argentina com um governo que aceita mais de 15 cotações para o dólar. Tem o dólar oficial, que vale 181 pesos, o dólar do mercado paralelo, que eles chamam de dólar blue, que vale 325 pesos, o dólar soja para exportadores de grão, o dólar Netflix para pagar por serviços de streaming, o dólar turismo para viajar ao exterior e o dólar Qatar para quem foi à Copa. É um governo que ainda usa o congelamento de preços para tentar controlar uma inflação que, como eu disse agora há pouco, ronda os 100% ao ano. Depois da vitória, enquanto os argentinos festejam, o governo divulgou a inflação do mês passado, 4,9%. Quem não torce para a Argentina, porque acha que os hermanos são arrogantes, aliás, os franceses também são, veja a manchete do jornal Perfil: Campeões do Universo, as outras galáxias, planetas e sistemas solares que se curvem. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.